Graça e paz aos amados irmãos, à amada igreja. Quero primeiramente agradecer essa oportunidade que a igreja tem nos dado de poder falar um pouco daquilo que Deus fez lá no Paraguai e também de como fomos privilegiados de ser participante daquilo que Ele realizou nesses 13 anos. Como o pastor anunciou, me chamo Paulo Roberto, sou casado com essa moça bonita, Francis. Somos casados há 8 anos. Eu vim para cá, casei com ela. 5 dias depois eu estava levando ela para o Paraguai. E é como o provérbio diz, eu sou um homem agraciado, porque quem encontra uma esposa encontrou o favor do Senhor. Então eu sou muito agraciado, porque o Senhor me abençoou com uma esposa que tem caminhado comigo e tem sido uma grande companheira. Esse ano ele foi um ano tem sido muito atípico. Um ano difícil para todos nós. Mas o que não mudou esse ano é que o Senhor continua soberano. Ele continua misericordioso, Ele continua sendo um Deus gracioso e Ele continua sendo um Deus abençoador. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Carlos, pela vida do Felipe, da equipe de missões, porque a quarentena no Paraguai foi uma quarentena muito rígida. Em março, o governo fechou as fronteiras e somente as farmácias, mercados e hospitais ficaram abertos. Então foi um ano que nos sentimos muito sós e foi quando os irmãos aqui, o pastor entrou em contato, uma vez bem tarde da noite, o pastor nos atendeu e somos gratos por isso, gratos pela igreja, por nos acolher dessa forma. E o Felipe também, que nos emprestou bastante os ouvidos, ouviu muito. E glória a Deus pela vida dos amados irmãos. Eu queria compartilhar, mas antes de compartilhar, eu quero dizer que eu servi 13 anos no Paraguai, na cidade de Encarnación, e a cidade de Encarnación era uma cidade muito bonita. E agora ela está mais bonita ainda. Ela se transformou numa cidade turística devido a uma hidrelétrica feita pela Argentina e pelo Paraguai, que faz a fronteira, o Rio Paraná corta, faz a divisão da fronteira, e todos os rios afluentes que caíam no Rio Paraná, eles encheram por causa dessa hidrelétrica. E assim que Encarnación ficou parecendo uma ilha. E onde você olha, em qualquer ponto da cidade, você vê água. E vê a costaneira, foram construídos bastante hotéis. Então, uma cidade ficou muito bonita. E vai fazer dois meses que regressamos. Estamos saudosos lá do Paraguai. Deixamos amigos, deixamos irmãos. E foi bem diferente, porque das vezes que vinham aqui para o Rio de Janeiro, vínhamos de férias, ficávamos um mês e retornava. Só que dessa vez foi diferente. Viemos e não vamos retornar para lá. Assim que ainda o coração bate muito forte por essa nação que eu aprendi a amar, que me acolheu com tanto amor. E eu quero convidar os irmãos para ler um texto. Esse texto ele é muito conhecido por todos nós. Todo cristão leva ele na mente, no coração. Talvez seja o versículo que todos nós memorizamos, mas eu quero convidar os irmãos a abrir em João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 evidencia que não há ninguém que esteja fora do alcance do amor de Deus. João 3,16, ele declara que não há ser humano que não seja alvo do amor de Deus. E ele expressa 3 verdades: o caráter universal de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira; a natureza de seu sacrifício, ele entregou Jesus, seu Filho, e o seu propósito eterno: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando olhamos toda a Escritura, observamos que em todo tempo Deus busca o homem. É Deus que fala, é Deus que se revela. E na Bíblia, Deus é o personagem principal, central. E as Escrituras não contam a história do homem, ela conta a história de Deus e desse amor perene pela sua criatura, feita à sua imagem e semelhança. Então Deus é um Deus de amor. E observamos isso, percebemos isso lá no início, em Gênesis, quando o homem desobedece, quando ele transgride a lei de Deus. E com esse ato, o pecado, a morte espiritual passa a todos os homens. Tanto o medo, a vergonha e a culpa são as consequências desse ato, desse pecado. E observamos que em cada cultura, em todas as culturas, percebemos que existe a cultura da vergonha e da honra, da culpa e da inocência e do medo e do poder. São frutos dessa desobediência do homem lá no início e que chegou até nós. Mas o curioso de Deus é que no capítulo 3, versículo 15, lá em Gênesis, se os irmãos quiserem abrir, Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. O que aqui vemos é o juízo de Deus sobre a serpente e também uma promessa para o homem, que é o primeiro anúncio de um Salvador para a humanidade. Deus não deixaria a humanidade à mercê. Pecamos, Adão e Eva pecou, foi lançado fora da presença de Deus, e sabemos que o que separa o homem de Deus é o pecado. E aqui Deus, de imediato, ele promete um Salvador para a humanidade, que é chamado de o primeiro evangelho, o proto-evangelho. Foi Cristo que anunciou as boas novas, foi Deus que anunciou as boas novas lá no início, prometendo um Salvador. E, como todos nós, eu também fui alcançado por esse amor de Deus, esse amor de Deus em Cristo. Aos 8 anos de idade, tornei órfão de mãe, e a minha família se tornou uma família bem desestruturada, uma família disfuncional. E eu me tornei uma criança bem difícil, e a minha adolescência foi uma adolescência impossível. Eu dei muita dor de cabeça para o meu pai, para minha irmã, se tornou a figura materna. Eu dei muita dor de cabeça para o meu irmão, e dei muita dor de cabeça para os vizinhos e na escola. Então eu fui uma dor de cabeça. E aos 12 anos de idade, eu experimentei as drogas. A minha adolescência toda foi assim. Usei drogas, depois eu deixei a escola. E em cada momento que eu passava de dificuldade, eu tinha uma frase que eu dizia. Sempre quando eu estava numa situação difícil, eu dizia: Deus, se você me tirar dessa situação, eu vou entregar minha vida para você. E quando eu saía daquela situação, eu não fazia nada disso. Eu ficava pior.
E foi assim quase toda a minha adolescência, toda a adolescência. Eu era terrível. E no início da juventude, isso já há mais de 20 anos, aqui em Campo Grande, do outro lado da estação, com um amigo meu, estava numa situação de vida ou morte. E eu lembro que eu não disse essa frase para Deus. Eu simplesmente lamentei todas as vezes que eu dispensei ou desprezei a mensagem do Evangelho. Porque em toda a minha adolescência, sempre alguém vinha e falava do Evangelho para mim. Sempre tinha alguém que falava de Jesus para mim. E nesse momento, o sentimento que veio sobre mim foi ter se lamentado. Por que eu desprezei? E Deus conhece o nosso coração. Eu acredito que se eu tivesse dito aquilo que eu sempre dizia, me tira daqui, porque eu vou entregar minha vida para você, eu não estaria aqui hoje, porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabia que seria mentira. E ali naquele lamento, conseguimos fugir, graças a Deus o meu amigo também conseguiu fugir. Infelizmente ele não aceitou a Cristo, ele não é um cristão. Mas quando eu cheguei em casa, naquela semana eu decidi entregar minha vida a Cristo. Eu fui à igreja, ali ouvi a mensagem e entreguei a minha vida, o meu coração para o Senhor. E assim eu tive a minha vida transformada. E isso rendeu graças a Deus, porque todos olharam para mim e disseram: graças a Deus você mudou. A minha família principalmente. Deram graças a Deus, agora já não tem dor de cabeça. E eu louvo a Deus porque eles me têm como orgulho, sentem orgulho de mim. Glórias a Deus por isso. O que se percebe é que o que transforma e o que muda o homem não é a religião, não é a filosofia, não são as boas obras, é o Evangelho. Porque conforme Paulo declarou, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então o Evangelho tem essa capacidade de transformar a vida do homem. Somente o Evangelho, de dentro para fora. E glória a Deus por isso. E quando eu entreguei minha vida a Cristo, e ter sentido essa graça, o estado de pacificação com Deus, um outro texto que permeou toda a minha vida e permeia toda a minha vida, que é muito similar a João 3,16. Eu quero convidar os irmãos a abrir em 1 de João 3,16. Que diz: e nisto conhecemos o amor, que Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E nisto conhecemos o amor. Conhecemos que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, para nos dar vida, e devemos dar a vida pelos irmãos. Esse texto ele faz parte da minha vida, e quando eu entreguei minha vida a Cristo, o que eu mais amava de fazer naquele primeiro amor era transmitir essa graça, era falar do Evangelho para o outro. Assim, onde eu estava, eu falava do Evangelho. E os primeiros que foram alvos foram os meus antigos amigos. Eu fui até eles e falei do Evangelho. Alguns se converteram, outros não, outros infelizmente já não estão aqui. Mas é o que me impulsionou e me impulsiona pregar a palavra de Deus, porque Deus é amor e devemos amar. Amar o nosso próximo, amar o nosso irmão, tendo o entendimento de que Deus também ama. E basicamente esse é o meu testemunho de vida. Em seguida, em 2004, houve um congresso de missões na minha igreja, e quando teve o apelo vocacional,
eu disse: eis-me aqui e envia-me a mim. E ali o Senhor me chamou, e ali eu disse: Senhor, aqui estou. E o primeiro país que o Senhor colocou em meu coração foi um país do norte da África. E eu fiquei muito entusiasmado, queria ir para lá, mas a porta que estava aberta foi o Paraguai. E se a porta está aberta, a gente entra por ela, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E quando eu vi a porta do Paraguai aberta, eu fui para lá. Já havia uma família de missionários que estava lá já há 2 anos, eu fui para ajudá-los. O propósito era permanecer apenas 2 anos, mas 1 ano e 10 meses depois, essa família retornou para o Brasil e eu entendi da parte de Deus que eu necessitava ficar lá no Paraguai. E lá eu permaneci por 13 anos. E no ministério, o texto que permeou todo o meu ministério é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Também é um texto muito conhecido, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando eu cheguei no Paraguai, cheguei com muito entusiasmo, achando que ganharia o Paraguai para Cristo em 1 semana. Eu saí daqui como uma bala, um foguete. Eu falei: agora, você como o apóstolo Paulo, vou chegar e já vou estabelecer umas 3 igrejas naquele local. Mas a realidade não é assim, é totalmente diferente. Um outro contexto, uma outra cultura, e ainda que o Paraguai seja nossos vizinhos, a cultura é muito diferente. Tem o idioma, e o Paraguai tem uma peculiaridade, que é 2 idiomas oficiais, o espanhol e o guarani. Então eu tive que aprender o espanhol, não sei muito do guarani, alguma coisa eu entendo, alguma coisa eu falo, então foi todo um desafio. E eu permaneci 13 anos para a glória do Senhor. E eu queria pedir a permissão à igreja, eu trouxe algumas fotos, eu gostaria de falar de toda essa trajetória que o Senhor foi movendo lá no Paraguai, para que os irmãos possam conhecer um pouco da realidade. Eu fui para trabalhar com um povo que vivia há quase 30 anos dentro do lixão. O lixão da cidade era literalmente dentro do lixo, e essa é a foto de quando eu cheguei lá. Havia um galpão construído pelos primeiros missionários que ficavam a 200 metros mais para dentro. Eu não trouxe fotos que mostram a casa das pessoas, mas essa era a nossa realidade. Essa é uma foto que foi tirada depois que terminava a escola dominical, e quando eu ia embora, eu encontrava as crianças ali no lixão. Então elas participavam do culto, dávamos uma merenda para elas, e quando elas vinham embora, e quando eu passava, porque tinha que passar pelo lixão, eu encontrava com elas ali, muitas vezes comendo o próprio lixo. Essa também era um trabalho evangelístico. Essa menina que está segurando uma bebê é a Blanca, hoje é uma cristã também. Tem sua família estruturada, os filhos que ela tem, essa era a sobrinha dela. Os filhos que ela tem 2 filhos, participaram do nosso PEP, é casada e tem a sua família bem estruturada. São bem pobres, mas tem a sua família estruturada. Esse era o culto infantil, onde pregávamos para as crianças, cantávamos com elas. E esse foi um momento muito difícil para nós. Eu tinha vindo de férias em 2009, em outubro, saí de lá com uma imagem, o galpão em pé, e quando eu retorno,
o galpão havia caído por uma forte tormenta. Lá no Paraguai, os ventos chegam a 100 km por hora. Então, o galpão caiu, os irmãos que me ajudavam, eu recebi ajuda da Primeira Igreja Batista de Encarnação, o pastor Gilberto Carvalho, que faleceu em 2014, nos ajudava, mas quando o galpão caiu, ficamos sem local, os irmãos se retiraram. E esse é o versículo que permeia a nossa vida: sede firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deu vontade de vir embora, deu vontade de desistir, fiquei sozinho, mas é assim que Deus faz. Deus às vezes traz a dificuldade para mostrar a nossa dependência dEle, para mostrar que devemos depender dEle e devemos ser constantes. E assim ficou o galpão. Esse galpão o Felipe conheceu, né? Era só o galpão, não tinha porta, não tinha janela, mas tinha estrutura, e a estrutura não aguentou e foi ao chão. E depois que caiu, graças a Deus conseguimos alugar um outro galpão que ficava mais para fora do bairro, que era, durante a semana, era uma borracharia, aos fins de semana funcionava como uma discoteca. E aí eu consegui reunir as crianças por 3 meses, até que o dono do galpão não quis mais alugar, e eu fiquei sem local. E como o galpão caiu, eu passei a me reunir na casa de uma senhora, que é essa que está com um boné. Ela é a primeira convertida. Então, a escola dominical era realizada ali por quase 3 anos. Aí era debaixo da árvore. Isso já foi em 2010, quando o Senhor abriu a porta da compra de um terreno. Compramos um terreno, limpamos o terreno. Começamos a construção de 3 salas. Por que construímos 3 salas? Porque trabalhávamos com crianças. E ensinar crianças de 4 anos, junto com crianças de 7 anos, é muito difícil. Então, o Senhor nos orientou a construir 3 salas, porque poderíamos dividir por idades, e assim o ensino do Evangelho seria mais pleno para elas. Aí está a construção. Esse foi o dia da inauguração. Tinha só a estrutura, não tinha o contrapiso. Esses eram os adolescentes que ensinávamos lá. Aí já tinha o contrapiso, então já estava melhorando aos poucos. Aí também ensinando ao sábado as crianças. E esse foi o momento que o Senhor me abençoou. Em 2012, foi o meu casamento. O Senhor me abençoou com a minha esposa. Aí está ela servindo junto com as crianças. E esse casal aí, eu acho que vocês conhecem eles. Gente boa. Foram lá em 2013... 6 meses de casado, eles foram e fizeram um trabalho de higiene bucal com as crianças também, que ficaram lá conosco 15 dias, e foi uma bênção. Aí, a hora que as crianças pintavam, depois da história bíblica. Esse dia foi quando conseguimos, graças a Deus, ter água encanada. Até então não tínhamos água encanada. E esse foi o PEP, o símbolo do PEP, PEP Semilita, Mitairoru, que é criança feliz, o nome em Guarani que colocamos. E em agosto de 2014, descobrimos que, no mesmo dia que minha esposa estava grávida, que a sua gravidez foi nas trompas. Então, ela passou por uma cirurgia de risco, foi um momento difícil para nós,
não sabíamos o que fazer. O hospital público no Paraguai é algo bem difícil, é tudo pago, público só o nome. A minha esposa, foi bastante difícil para ela, mas de novo esse versículo: sede firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Foi um momento delicado, mas o Senhor nos sustentou e o Senhor nos abençoou, e graças a Deus ela está aqui. Ela pode ter filho, mas o Senhor ainda não quis nos abençoar, nos dar o filho, e Ele tem os seus propósitos. E esse foi o primeiro PEP, em 2015, essa foi a formatura. Abrimos o PEP no mês de fevereiro, no mês de abril queríamos fechar, porque era bem difícil o trabalho com crianças. Antes trabalhávamos apenas aos fins de semana. E com o PEP é de segunda a sexta, com 15 crianças, numa sala de 20 metros quadrados. Foi bem difícil, mas também o Senhor nos sustentou. E aí está o pastor Carlos Silva, a Lídia Clava, que foram os coordenadores do PEP na América do Sul, irmãos que nos apoiaram, estiveram conosco, nos ajudaram bastante, e tivemos o prazer e o privilégio de aprender muito com eles também. Isso foi em 2016. Eles também serviram no Paraguai por 40 anos, missionários da Junta. O PEP 2017. PEP 2019 também, e o PEP 2020, que foi um grande desafio, que apesar da pandemia, não paramos. Seguimos com o PEP, enviando as tarefas pelo celular, fazíamos fotocópia, entregávamos para os pais trabalharem com as crianças em casa. Tínhamos também o projeto ASAF, que era o projeto de música. Essa é a Maria Esther. Maria Esther praticamente cresceu lá na igreja, era a tecladista da igreja, tocava os louvores. E esse dia fomos convidados a levar todos os alunos para tocar no auditório do governo do estado. E esse menino que está ali de branco, o Misael. O Misael, ele... só um testemunho, ele tinha muita dificuldade na escola, e a sua irmã é muito inteligente, e ela participou do PEP também. Então ele tinha uma estima muito baixa, a autoestima dele era baixa demais. Tanto que perguntaram uma vez para ele: Misael, você vai se apresentar na escola, no talento da escola? Ele falou: não, porque eu não tenho nenhum talento. E aí veio o projeto de música, ele passou a participar, aprendeu a tocar violão. E uma vez ele disse assim: Paulo, eu quero trazer os meus avós para a igreja. Eu falei: bom, pode trazer, eu já convidei, já são quase 10 anos convidando seus avós, eles nunca vêm, pode convidar. E ele convidou, e quando foi no outro domingo, não foram. Aí eu falei: sabia, eu convidei, eles não vieram. Mas aí quando foi no outro domingo, os avós foram e passaram a ser frequentadores assíduos do culto, assim que Misael se revelou um grande evangelista também, para a glória de Deus. E o outro é o Andres. O Andres, o pai dele, dizia que jamais pisaria os pés ali naquela igreja, jamais ele iria junto aos batistas. Estávamos num bairro bem idólatra, e ele, por causa da música, desse projeto da música, o pai teve que pisar lá. Não se converteu, infelizmente, mas ele pisou lá onde os batistas pregavam o evangelho. E o Andres, esporadicamente, participava da escola bíblica dominical. E aí já havíamos construído o banheiro, a cozinha. Aí já havíamos construído a base do templo. Lá no fundo estão os irmãos. Esse dia estávamos agradecidos com Deus pelo contrapiso que havíamos colocado.
O dia de culto também. Nesse dia pintamos o templo, e aí já foi nesse ano. Esse foi quando liberaram o culto para 30 pessoas, né? Então separamos por núcleo familiar. E essa é a irmã, a primeira convertida lá, que é a Sunilda. Agora ela ficou responsável de ensinar as crianças. Esse é o irmão Ariel, ele é responsável também, ficou responsável para pregar lá com os irmãos, para os irmãos. E essa foi a última foto que tiramos com eles. Esses são os batismos, a primeira família que se batizou, o marido e a esposa. Aí está a Maria Esther, que se decidiu por Cristo também, com os pais. Nesse dia estava bem frio, mas eles quiseram se batizar. Eu falei, então vamos se batizar. Não podia perder essa oportunidade. Esse é o Rio Paraná, do outro lado está a Argentina. E nos batizamos. E eles se batizaram. Estava frio demais. E o Paulo também. Foram 2 batismos. E é essa a nossa trajetória, meus irmãos, lá no Paraguai. A minha saída do Paraguai, ela foi anunciada à minha igreja ano passado, porque o Senhor já havia nos chamado para um outro campo, e eles ficaram responsáveis de enviar um outro obreiro. Esse obreiro ainda não chegou, não sabemos porquê, mas a igreja segue com os cultos, para a glória de Deus. Assim que conto com as suas orações pelo Paraguai, como eu disse, ele ainda está no meu coração. Ver a Maria Esther ali e os irmãos ali, deu vontade de chorar, porque a saudade é muito grande. Mas é isso, quando eu saí daqui para ir para lá, eu tive que deixar minha família, a igreja, e agora um outro sentimento. Eu tive que deixá-los para retornar. Então a dor tem sido grande, mas o Senhor, Ele é fiel, Ele nos capacita e nos abençoa. Obrigado por me ouvir, que Deus abençoe. Orem por nós, temos grandes desafios pela frente. Amém.